Para quem já decidiu que vai pegar um Samsung intermediário, a grande questão é seguir com a linha 36 para economizar ou pular direto para a 56. Como passamos as últimas semanas testando a fundo esses dois celulares, eu quero entrar nas suas principais diferenças e te dar uma visão do que pode te fazer ir com o modelo mais caro ou onde vale a pena economizar com o mais barato. Se você gostar de qualquer um deles, terão links de compra na descrição, e para ficar por dentro só das melhores promoções da internet, acesse o escolha.cc/grupo e entre no nosso grupo de ofertas no Telegram ou no WhatsApp. E agora que você já entrou, bora pra pauta! O Galaxy A36 e o A56 estão bastante parecidos, mas desde o ano passado a Samsung está tentando distanciar um pouco esses dois. Começando pela construção, tanto o A36 como o A56 trazem tampa de vidro com o Gorilla Glass Victus 2 Plus, que promete muita resistência e durabilidade, e eu posso comprovar que eles estão bem protegidos mesmo. Eu derrubei o A56 no chão enquanto testava as câmeras dele, e eu tinha certeza que o coitado tinha se arrebentado todo no jardim do condomínio, mas ele saiu ileso. O A36 não é tão resistente porque o seu aro de plástico com certeza teria amassado numa queda como essa, mas no vidro e na proteção IP67 os dois estão iguais. A Samsung também deixou igual a posição e limitação da bandeja de chips, que infelizmente perdeu espaço para o cartão microSD. Então aqui sem expansão para esses dois modelos. Os dois começam na opção de 128 GB e em alguns casos essa quantidade de armazenamento pode ser insuficiente para os usuários. Felizmente, eu estou vendo um aumento nas ofertas do 256, mas de qualquer forma você terá de gastar mais. Aproveita e me conta nos comentários aí se você usa a expansão via microSD. Bom, outra mudança que tivemos na construção dos intermediários é que agora eles estão mais finos e mais leves, e dá para sentir isso logo de cara. Um detalhe bobo, mas que também vai te ajudar a diferenciar os dois, é o módulo para as 3 câmeras, que no A36 é um tipo de berço com uma cobertura em vidro sobre as lentes, enquanto isso o Galaxy A mais caro tem todo o módulo com estrutura metálica, sendo o vidro apenas dentro dos espaços para as lentes. Fica mais bonito, potente e charmoso. Uma outra mudança que tivemos está na frente do celular. As telas do A56 e o A36 estão com 6,7 polegadas, um pouco maior que no ano passado e com um pouco menos de borda também. Ainda não é o tanto que tínhamos no passado, mas já está melhor sim. Nas especificações está tudo praticamente igual. O painel é Super AMOLED, o brilho típico tem 1200 nits e o pico pode atingir até 1900. Porém, para níveis mais altos, ele precisa estar configurado no modo automático. Mesmo assim, eu achei que a iluminação da tela do A56 está mais forte e mais fria também. Outras semelhanças são a taxa de quadros de 120 Hz, a resolução de 1080 por 2340 e a densidade de 385 ppi. Porém, apenas o A56 traz o HDR10 Plus, que permite ao celular ler e processar conteúdos desse formato. E é fácil de encontrar aqui no YouTube, né? Uma dica é o canal do Brasile Geeks, que sempre grava em HDR, ou então você pode procurar pelo termo para conseguir testar. E por mais que eu ache as duas telas muito boas, esse detalhe no A56 vai se somando às suas qualidades, assim como o corpo de alumínio. Provavelmente você não vai notar as diferenças entre os dois no dia a dia. Porém, empresas como Netflix já começaram a adotar o HDR10 Plus nos seus conteúdos, e as pessoas que têm conta Premium vão conseguir receber essa melhora. Se você não tem, nada vai mudar na sua rotina, a menos que você compare eles como estamos fazendo agora. E para os donos de um Galaxy A de 2024, que antecedem um desses dois aqui, bom, a maior mudança que você vai perceber é no brilho e na redução da borda da tela, mais nada. Se cabe minha opinião nesse momento, não vale a pena trocar só por isso. Acho que dá para aguentar mais uns 2 ou até 3 anos, hein? Agora, falando de processamento, daí sim temos uma diferença considerável. Segundo o site NanoReview, a diferença entre o Exynos 1580 presente no A56 e o Snapdragon 6 de terceira geração no A36 chega a ser de 46% no AnTuTu e 35% no Geekbench 6. Sério, é notável essa diferença de desempenho. Além disso, a versão base do A56 vem com 8 GB de RAM, enquanto o A36 tem 6 GB. Outra diferença é que o armazenamento interno do A56 é no padrão UFS 3.1, enquanto o A36
A53 ainda vem com o padrão UFS 2.2. Segundo os testes do AnTuTu, isso garante 12% a mais de velocidade de leitura e de escrita no intermediário mais completo. A RAM também segue um padrão mais atual no modelo A56 com a LPDDR5 contra a LPDDR4X do A36. Tudo isso garante aí um desempenho melhor no geral. Além de conseguir instalar e abrir aplicativos e jogos mais rápido, esse hardware mais potente garante uma fluidez maior aos recursos de software do intermediário com o frame metálico. Tanto que ele vem com a função Melhor Rosto do Galaxy AI, que o seu irmão não tem, além do corte automático que faz um Reels personalizado para você com alguns vídeos da sua galeria. Nas outras funções em que os dois compartilham, também dá para notar uma velocidade maior no A56, como na hora de apagar um objeto na imagem e no início da leitura em voz alta do navegador proprietário da Samsung. Ter mais RAM e um processamento melhor ajuda bastante nesse processo. E como eles são os primeiros intermediários da linha A que chegaram com os novos recursos, eu rodei o AITuTu por aqui para ver como eles iriam performar nos testes. E já começa com um fato bem curioso por aqui. Eles não são compatíveis com o teste de LLM, Large Language Model, ou modelo de grande linguagem em tradução livre. São esses recursos de inteligência artificial que imitam padrões humanos para interagir comigo e com você. No teste geral, eles ficam bem próximos, com menos de 500 pontos de diferença. Outra diferença que eu percebi foi na qualidade dos jogos. O A36 não conseguiu manter o Wild Rift, por exemplo, em 120 FPS, mas a qualidade gráfica desse título ainda esteve num padrão de médio para alto. Entretanto, nos demais títulos não tivemos a mesma qualidade, como no Call of Duty e no Asphalt Legends, que tivemos gráficos mais baixos e com menos detalhes. No Genshin Impact, o celular mais barato da Samsung até desempenhou de forma parecida com o seu irmão mais potente. Porém, ficou claro que o A56 conseguiu se comportar melhor com essas tarefas. Não são só os pontos de AnTuTu ou de Geekbench que fazem o A56 ser um celular melhor e também mais caro, mas o nível de desempenho que ele traz, a forma com que ele se comporta no uso mais pesado e também no uso comum diário. E antes de continuar, deixa eu te perguntar, vocês já conhecem o nosso comparador Escolha Segura? Por ele você pode comparar preço entre lojas diferentes, testar cupons automaticamente, ver o histórico de preços e ainda criar um alerta para ser avisado assim que aquele produto que você tanto quer entrar numa promoção boa. Os links estão todos aqui na descrição e bora continuar. Falando agora de bateria, podemos ver que o A56 e o A36 caminham para um lugar muito igual. Porém, como eu falei também agora há pouco, existe a diferença no poder de processamento. E diferente do que a gente poderia pensar, não é o SoC mais fraco que economiza mais bateria. A combinação de processador e software feito pela mesma empresa, junto de uma memória RAM e ROM mais atuais e otimizadas, interferem no consumo dessas baterias. Os dois continuam com 5.000 mAh de capacidade, o que é uma quantidade boa, mas a Samsung não trouxe avanços nem na quantidade de ciclos, como também não mudou o tipo de componente, apostando nos íons de lítio, enquanto os concorrentes estão migrando para silício carbono com lítio e dobrando o número de ciclos para os seus componentes, elevando, claro, a vida útil dos seus smartphones. Indo no tempo dela também, só agora que a Samsung colocou nos seus intermediários carregadores de 45 watts. Ou melhor, os tornou compatíveis com esse tipo de acessório, porque na caixa ainda vemos as mesmas tomadas de 15 watts. Sabemos que concorrentes como a Xiaomi, a Realme, a Oppo e tantos outros já trabalham com carregadores de 65, 80, 90 ou até 120 watts. Existem testes de tomadas com até 200 watts, mas como ainda não existem intermediários com esses carregadores, eu vou parar no 120. Porém, não podemos ignorar que só de tornar o A36 e o A56 compatíveis com seu acessório mais potente, a Xiaomi conseguiu reduzir muito o tempo dos aparelhos na tomada carregando. Só para você entender, o Galaxy A36 demorou mais de 2 horas e meia para bater 100% com a fonte de 15 watts e 1 hora e 16 minutos com o acessório de 45. O A56 levou 1 hora e 15 minutos com o mesmo carregador de 45 watts. Isso é importante para o caso da empresa resolver sair de 5.000 mAh para 6.000 mAh na próxima geração, mas também seria bom que ela desse um passo maior e se equiparasse aos seus concorrentes nesse ponto. Talvez teremos um vislumbre com o lançamento do S25 Edge, que promete ser muito fino, mas preocupa no quesito energia. Enfim, apesar de empatarem no tempo de carregamento na bateria, o A56 foi melhor no gerenciamento da mesma nos jogos. Bem rápido aqui para vocês,
Asphalt Legends e LoL drenaram 16% no A56, enquanto o COD e o Genshin Impact levaram 15% em 1 hora em cada título. No A36, os números não animam tanto, tá? O Asphalt gastou só 14%, mas o COD levou 23% embora, bastante coisa, né? O Wild Rift, mesmo sem conseguir chegar em 120 FPS, gastou 19% da bateria, o mesmo que o Genshin Impact. Na gravação de vídeo em 4K, os dois smartphones fizeram o mesmo número, 16%, o que é bom, mas o jogo vira a favor do A36 no uso de YouTube e redes sociais, com 8% indo embora em cada atividade, enquanto o A56 levou 9% e 10%, respectivamente. De toda forma, para atividades mais pesadas, o intermediário mais completo ainda vai melhor, mostrando que a otimização conta muito e a One UI 7 tem rodado melhor no chip da Exynos. Por fim, depois de ver o Galaxy A56 levando a melhor nos dois últimos tópicos, precisamos olhar para as câmeras. Será que o Exynos 1580 vai ter essa vantagem também contra o Snapdragon 6 de terceira geração? Bem, em ficha técnica, já podemos notar a primeira diferença. As câmeras deles trazem a mesma resolução e abertura. No entanto, o tamanho do sensor do A56 está maior, o que ajuda a garantir a entrada de mais luz, e fotografia nada mais é do que trabalhar e registrar a luz. Eu fiz algumas fotos iguais com essa câmera de 50 megapixels, e o que eu pude notar é que o A56 exagera bastante no pós-processamento. O verde fica muito chamativo, as sombras quase somem e ele traz um céu azul até num dia nublado. O A36 é mais realista, mais natural e me agrada mais. Porém, o que chama a atenção logo de cara é o resultado do A56. Mas o engraçado é que isso se inverte um pouco quando fazemos fotos em modo retrato. Dá pra ver que o rosa na flor do A36 é bem mais forte e menos detalhado. No A56, ele mostra as nuances das cores. Aqui no olho, o mascote da Oppo, podemos perceber a mesma coisa, e eu quero aproveitar essa foto para questionar a dona Samsung do porquê só o A56 tem o botão de 2 vezes de zoom no retrato. O A36 tem hardware para isso. O que aconteceu? Por fim, eu preciso parabenizar a coreana pelo modo noturno, que fez um trabalho muito bom com as luzes no busto do Thanos e no controle do videogame. Dá para perceber que no A36 ele fica um pouco lavado e sem cor. Já na foto da janela vai depender muito da intenção de cada um. Eu vou dar minha preferência para o Galaxy A36 porque ele deixou um tom dramático. Ainda dá para saber que tem uma rede por ali, ele mostra a luz passando pouco pela cortina e consegue controlar as luzes de fora, que estão bem mais fortes do que de dentro de casa, enquanto o A56 joga tudo no máximo e deixa o lado de fora estourado. Na foto em 2 vezes, na mesma situação, o A36 mantém a mesma consistência, enquanto o A56 foca só no lado de fora, indo na contramão do que ele fez antes. Na ultrawide, o Galaxy A56 continua com as mesmas características de pós-processamento do sensor principal. A diferença é que ele tem 12 megapixels e 13 mm, enquanto o A36 vem com 8 MB e 16 mm, com pós-processamento mais parecido lá com o Galaxy A26, com contraste mais carregado, cores um pouco mais frias e sombras também um pouco mais fortes. Dá para perceber que a foto do A36 foi feita no ângulo diferente do A56, mas eu garanto que eles estavam na mesma posição, no mesmo ângulo, mas a distância de cada lente é diferente e uma pega mais ou menos informação. Por fim, as imagens com macro não tem como definir qual é a melhor e qual a pior. Eles erram e acertam numa proporção bem parecida. Entretanto, o pós-processamento exagerado do A36 favorece as fotos ruins de 5 megapixels, enquanto o A56 parece que não se dedica tanto assim. As fotos do smartphone com Exynos sempre saem mais escuras, o que dificulta ainda mais a enxergar os poucos detalhes que a macro captura. E passando para selfies, eu não gostei muito delas não. Uma reclamação do Clayton é que o cabelo dele sempre parece sair borrado nas fotos. Não dá para saber se a lente tem dificuldade de capturar fios cacheados, mas é estranho que tudo saia bem nítido e quando chega nos cachos, o celular perde o foco. Será que mais alguém passa por isso? Me conta aqui embaixo. Fora essa questão, o A56 tem mais detalhes, mais controle de luz e HDR. Dá para notar bem isso numa foto que o sol reflete na parede da sala, e na fotografia do A56 ela tá mais suave, inclusive nos reflexos aqui dos óculos do nosso roteirista. Por fim, na parte de vídeo, aconteceu algo curioso durante os testes, onde o Galaxy A56 estava bem fluido, sem travar a troca de lentes, diferente do A36, que demora para fazer essa mudança até quando não estamos gravando os vídeos. Porém, quando assistimos o vídeo em outro monitor, nesse caso no MacBook,
Ambos demoram igual para fazer a troca entre uma lente e outra, principalmente quando trocamos da traseira para frontal. Ele parece até que edita e exclui esse trecho porque no momento da gravação ele demora bem mais. No entanto, existem alguns pontos que ainda me fazem preferir o conjunto do A56, com uma cor mais equilibrada. Outra coisa, no telefone do Snapdragon só temos 8 megapixels na ultra angular. Por isso, ele só grava em 1080p nessa lente. E se você for fazer um vlog de viagens, filmando paisagens, trocando para a principal e para a câmera da frente, todo o vídeo tem que ser gravado em 1080p a 30 quadros por segundo. Para a maioria isso não é um problema, porém para mim já seria, porque se eu vou num evento e quero gravar um cenário ou um produto grande, eu não vou ter como usar toda a qualidade possível. No Galaxy A56 nós temos 4K em todas as lentes, com gravação e troca de lentes sem parar durante as filmagens, o que para um uso específico é muito bom. Outra coisa que só o A56 tem e o A36 fica de fora é a gravação dupla, que você faz com o vídeo mostrando você e o seu ponto de vista. Por outro lado, Samsung finalmente colocou a gravação em 10 bits no A36, elevando um pouco mais o nível desse cara, mas ainda não é o suficiente para ele superar o seu irmão. O que resta então para o Galaxy A36? Bom, ele tem a vantagem de ser mais barato. Para os que querem um bom smartphone e não piram tanto com esses detalhes de câmera e corpo de metal, vidro e HDR10 Plus, ele vai ter todo o resto e fazer um bom trabalho por mais uns 2 ou 3 anos. O A56 vai durar um pouco mais, até porque ele tem um hardware mais poderoso, o que pode dar vantagem para ele nesses próximos 6 anos de atualização. E por mais que os smartphones da linha A tenham chegado bem caros, já estamos vendo a redução desses preços, com o A36 saindo por R$ 1.799 em todos os principais varejos, enquanto o A56 oscila entre R$ 2.069 e R$ 2.159. Talvez se o A56 bater os R$ 1.800 e o seu irmão mais básico ficar por volta de R$ 1.600, os dois vão ficar mais vantajosos. Um bom termômetro é esperar para ver como eles se saem no Dia das Mães, em maio. Então, já coloca no comparador Escolha Segura um alerta de preços, eu vou colocar aqui no meu também, e se bater esse valor mais baixo, pode ter certeza que vai aparecer lá no grupo de ofertas. Vamos acompanhar e ver como a coreana vai administrar esses telefones tão parecidos para saber se ela enxugará mais ainda os seus intermediários ou se veremos algumas alterações. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês sobre esses dois smartphones. Me conta aqui embaixo a sua opinião e aproveita para curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal. Por hoje é só, até a próxima!